Pergunta 895. Posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Já estávamos falando isso na pergunta anterior. Ó, a gente consegue saber, por mais que seja nosso inimigo, quais são os vícios, quais são as virtudes e quais são as imperfeições nossas e dos outros. Tá, mas espera aí, qual o sinal que a gente pode dizer que é mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Presta atenção. Ora, como nós falamos lá da virtude, a sublimidade da virtude, né, está em quê? No sacrifício do interesse pessoal. Então, presta atenção agora. Orgulho, egoísmo. O que é a virtude? A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal. E a imperfeição? Está no interesse pessoal. Então, todas as vezes que eu, na minha relação com o próximo, em que há alguma questão qualquer, em que o meu interesse pessoal está em primeiro plano, eu tenho uma imperfeição moral. Isso é importante também, né? Porque voltando lá na pergunta 100 até a 113, quando Kardec, né, na sua classificação, chama a escala espírita, os espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, e aí o antagonista, e aí o detrator, olha, então tá faltando um pedaço no espírito, porque ele é um espírito imperfeito. Não, meu filho, imperfeição moral. O espírito é um ser moral. Então a imperfeição, os espíritos imperfeitos, os espíritos de terceira ordem, são espíritos que não alcançaram a perfeição moral. Por isso que são espíritos imperfeitos. Desde o momento em que ele elimina de si o interesse pessoal e desenvolve o desejo exclusivo no bem, ele deixa de ser espírito imperfeito. Ora, se você deixa de ser imperfeito, você se torna um espírito perfeito. Espírito perfeito, isto é, perfeição moral. E nós estamos no capítulo da perfeição moral. Veja bem que ele não está falando aqui, estamos tratando dos espíritos puros. Perfeição moral é a regra do bem proceder. Se eu tenho desejo exclusivo no bem, eu tenho a perfeição moral. Mas depois vou desenvolver a perfeição intelectual e aumentar os meios de vivenciar esta perfeição moral e me depurar ao máximo para chegar na perfeição espiritual. São coisas diferentes. Então, muito bem. Então, qual é o que é característico da imperfeição? O que é o característico? O que é característico da imperfeição? O interesse pessoal. Enquanto há interesse pessoal em detrimento do próximo, principalmente, eu estou na terceira ordem. Desde que eu elimino de mim o interesse pessoal e desenvolvo o desejo exclusivo no bem, eu alcanço a perfeição moral. Isto é, me torno um bom espírito. Bom espírito é o que não tem o interesse pessoal e tem o desejo exclusivo no bem. Muito bem. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre.
A doura dura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalam um progresso, nem sempre suportam a certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que quando se patenteia, todos os admiram como se fosse um fenômeno, ou como se fora um fenômeno. E aí, exatamente. Então, ele está trazendo aqui, né? Ó, cuidado, às vezes a pessoa tem muitas virtudes. Fulano de tal é bondoso, ele tem um instituto para as crianças, ele doa não sei quantos, 910 caminhões de alimentos para os pobres. Mas ele escreveu um livro sobre o amor e alguém criticou e ele ficou irritado. Por quê? Porque ele tem ainda as suas vaidades. Então, às vezes a gente acha que não, fulano de tal faz o bem, ele é bom. Se ele faz o bem, ele tem progressos no caminho do bem. Mas para ele ser bom, ele tem que ter o desejo exclusivo do bem. Então, se ele for um espírito bom, ele até com pena da pessoa que está criticando, ele fica. Interessante, né? Falando de tal, me deu-lhe um tapa na cara. Se eu sou um espírito de segunda ordem, eu fico até com pena daquela pessoa, porque eu sei que a lei de justiça vai alcançá-lo. E um espírito de terceira ordem? O espírito de terceira ordem ora a Deus para a justiça alcançá-lo, mas não para que ele progrida o mais rápido possível, e sim para que ele sofra, porque você quer ver ele sofrendo, ele se arrependendo e você num gozo de ver o sofrimento do outro pelo mal que ele fez a você. Essa é a diferença dos bons. Os bons clamam a Deus para que a justiça o alcance, mas para que ele se reerga e se realinhe o mais rápido possível, podendo gozar da felicidade dos bons. Os maus não, ele quer ver o outro sofrendo. É exatamente essa questão que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, olha lá, a sublimidade da virtude está no desinteresse. E a imperfeição? O interesse. Outra questão interessante, que tem a ver com a imperfeição. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, quanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto de vista mais elevado o futuro. Isso é muito importante e muito difícil para algumas pessoas que convivem com aqueles que exercitam o desinteresse. Por quê? Porque elas muitas vezes vão classificar esse desinteresse por desleixo, vão caracterizar esse desinteresse por falta de zelo, vão caracterizar esse não apego por preguiça e tantas outras coisas, né? Então, às vezes a pessoa foi enganada, é triste e tal, mas ela fica repetindo aquilo semanas, meses e anos. É porque o apego é muito grande. Aquela pessoa que já alcançou, ela nem vai reclamar, ou vai talvez até reclamar rapidamente, e depois ela vai esquecer e não vai ficar visitando mais aquilo. O filho de terceira ordem, ele não aceita. O grande problema é não aceitar, é a tenacidade, é ser recalcitrante quanto aguilhão, como diria, né, a Paulo, duro-te é recalcitrar quanto aguilhão. Ficaria recalcitrante, mas não podia, mas ele me roubou, mas eu não aceito, mas ele fez isso, mas não sei o que. Fica preso, sofrendo.
Enquanto que você se entende a vida de um ponto de vista mais elevado, faz parte das vicissitudes da vida corporal. E agora? E agora, se está faltando, eu vou buscar outro. Se não está faltando, eu vou fazer outra atividade. Acabou a história, né? Então, o apego é um problema sério. E tem gente que tem apego ao cargo. Não, onde está o presidente? Eu não posso deixar de ser presidente. Eu não posso deixar de ser isso. Eu não posso. Quando a pessoa está presa, já é um final patente, olha lá. Sinal notório de imperfeições. Então, o apego ao cargo, o apego ao título, o apego ao holofote, o apego a tantas outras coisas. Então, se eu sou alguém que vejo as coisas de um ponto de vista mais elevado, eu tenho que estar sempre alerta para entender que sempre existe alguém mais qualificado que eu, mais preparado e que pode assumir o meu lugar a qualquer momento. E desde que isso aconteça, que eu vá buscar outras atividades e ponto. Acabou o problema.